A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 2. A sutileza da banalização da graça. Na lição de hoje, vamos ver que os conceitos de graça, amor e perdão tornaram-se para as mentes carnais da igreja uma espécie de justificativa para uma frouxidão nas atitudes em relação ao pecado e ao fracasso, entre um discipulado verdadeiro, assim como muitos tomaram a justificativa do pecador e redirecionaram para significar a justificativa do pecado e do mundo, de modo que a graça cara de Deus foi transformada de uma graça barata, sem discipulado. O textual nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esdras capítulo 2, versículo 8. A verdade prática nos diz assim: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: compreendendo a graça. Subtópico 1: a graça é divina. A graça é um presente oferecido livremente a todos e é recebido apenas pela fé. Não há nada que possamos fazer para ganhar a graça de Deus. Manter a lei não nos qualifica para a graça, mas pode nos fazer cair da graça. As pessoas humanas não nascem em estado de graça e não há nada que possamos fazer para ganhar a graça de Deus. Em vez disso, a graça divina é um favor e é livremente concedida. É verdade que podemos rejeitar a graça e então temos que cooperar com isso, mas é a graça que torna a pessoa humana santa e favorável a Deus. Então, o primeiro efeito da graça é que ela te santifica. Ninguém pode ser verdadeiramente santo a menos que ele esteja em estado de graça. Graça torna a alma bonita, pois o sagrado, ele é lindo. Deus é a beleza suprema, ou própria beleza subsistente. Se a graça é uma partilha na vida divina, então a graça só pode embelezar a alma. Dizem que os olhos são a janela da alma. Há muita verdade nessa afirmação. Pode-se ver prontamente a diferença entre a alma que é elevada pela graça divina a um esplendor no semblante, uma superabundância de uma certa qualidade humana nos olhos. Subtópico 2. A graça é imerecida. Qual é a definição bíblica da graça? A graça é um favor de Deus que não é merecido. Percebemos esse favor através da salvação de Deus e outras bênçãos que Ele nos concede. A graça de Deus não depende dos nossos atos, mas apenas do fato de que Ele deseja doá-los a nós. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que Deus nos chamou para viver uma vida que é santa por causa de sua graça. A graça de Deus é incrível porque é dotada para nós todos os dias por Deus e nos ajuda à medida que nos tornamos mais como Ele. Todos merecíamos a morte, porque todos pecamos. O que não merecíamos é a salvação e a bênção que temos através de Cristo, mas isso é a graça de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12.
Precisamos da graça de Deus diariamente, mas é algo que não podemos ganhar. Olhamos nas Escrituras e vemos repetidamente que o homem não merecia ter a satisfação cotidiana na vida, mas temos favores imerecidos de Deus. Esse favor não é merecido, mas prevalece na salvação. Nossa salvação através de Jesus foi através da graça, porque Deus nos salvou quando não podíamos nos salvar. Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem, e por isso essa graça é um favor imerecido. Tópico 2, a graça no contexto bíblico, subtópico 1, a necessidade da graça. Você pode ter ouvido dizer que Deus nos dá graça para fazer boas obras, mas isso é enganoso. Deus te dá graça porque Ele é bom. A questão não é o que você vai fazer por Deus, mas o que você vai deixá-lo fazer por você. Você vai confiar um pouco nele ou você vai confiar nele o tempo todo? O homem não regenerado é controlado pelos desejos da carne e da mente, pelos desejos por algo para satisfazer a carne, o físico, algo que para satisfazer o sentido, a visão, o olfato, o toque, o paladar, o ego, a posição, o poder. A natureza pecaminosa herdada de Adão traz ao homem para a ira de Deus e condenação do que não é sagrado. A indignação de Deus contra todos que rejeitam o seu amor. O homem certamente não precisa que o diabo e influências demoníacas sejam maus. Ele faz isso bem sozinho. Mas o estado pecaminoso do homem é ainda confirmado com influências demoníacas que prevalecem sobre ele. A mensagem da salvação é: mais Deus, éramos todos essas coisas mortas, influenciadas pelo mal, inerentemente más em nossos próprios corações. Mais Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor pelo qual ele nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos fez vivos junto com Cristo. Pela graça que você foi salvo, e nos criou com Ele, e nos sentou com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que nas eras que virão, Ele possa mostrar as riquezas de sua graça, em nossa bondade em relação a nós, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6. Nós estávamos separados de Deus, sem esperanças. Fomos trazidos para uma relação pessoal com Deus. Nossas almas não estão mais separadas de seu Criador. Este é todo o seu trabalho de graça. Não havia nada que nós ou qualquer outro humano pudesse fazer para mudar nossa situação. É obra de Deus e é tudo de sua graça. Subtópico 2. A extensão da graça. A graça não pode ser entendida, exceto como a resposta de Deus a um problema, ou seja, o problema do pecado. Os seres humanos precisam de graça porque estão sob julgamento, a condenação do pecado. A graça dá ao ser humano uma nova natureza, em termos bíblicos, cria um novo homem. A natureza divina que é infundida na alma humana pela graça se baseia na natureza humana. Essa natureza divina oferece à alma humana o potencial para a verdadeira intimidade com Deus. Ele oferece o potencial de se tornar participantes na própria vida da Santíssima Trindade, unindo-nos a Cristo como ele se oferece totalmente ao Pai e ao Espírito, e como ele, em troca, recebe-os totalmente em um dom de amor. O dom da graça é, portanto, uma participação no amor divino. No contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens, por isso ela é estendida a toda a humanidade.
Aqui o tópico 3, a graça no contexto da reforma. O subtópico 1, a corrupção da doutrina da graça. O subtópico 2, a restauração da graça. A reforma protestante começou em 1517, quando Martinho Lutero, um monge alemão, preocupado com a crescente corrupção dentro da Igreja Católica. A reforma começou por causa da corrupção da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica nem sempre foi uma pacífica e unida, foi frequentemente criticada por seu orgulho espiritual e mundano, a extravagância e ambições políticas. A corrupção que começou a reforma protestante eram relíquias falsas e indulgências. Os padres da igreja vendiam essas relíquias para pessoas pobres, sabendo que eram falsas, e a construção de mentiras apenas para ganhar dinheiro para a igreja. A igreja também venderia indulgências. As pessoas compravam essas indulgências com a esperança e a crença de que seus familiares falecidos foram purificados do pecado para entrar no céu. Isso era fazer você pagar pelos pecados de outra pessoa. Eles acreditavam que com a compra dessas indulgências, isso aceleraria o tempo do falecido lá no purgatório. Especificamente, a venda de indulgências. Uma indulgência quer dizer oferecer ao pecador penitente meios para cumprir essa dívida durante sua vida na terra, separando o mal que teria sido cometido pelo pecado. Isso é salvação pelas obras, isso é legalismo religioso. Martinho Lutero escreveu 95 teses, uma lista de proposições contra os abusos profanos do poder dentro da Igreja Católica. Antes da reforma, a Bíblia era só escrita em latim ou em grego, e os cristãos buscavam orientação dos padres católicos e se não pudessem ler bem. O clero foi responsável por interpretar a Bíblia e ditar as práticas dos seus leigos. Por causa da tradução da Bíblia para o vernáculo durante a reforma, as pessoas comuns tiveram acesso mais fácil para estudar a Bíblia, independentemente e fortalecer sua relação com Deus sem a orientação do clero. Sempre que vivemos como se nossas obras justificassem o favor de Deus, então estamos vivendo em consonância com os atos errôneos dos fariseus. Deus nos salvou para que possamos viver uma vida de santidade motivada por gratidão e pela graça que Ele já nos concedeu. Devemos viver como novos povos de Deus, salvos pela graça, não aqueles que tentam ganhar sua salvação. A graça, no contexto da reforma, revela duas realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Tópico 4, a graça no contexto contemporâneo. Subtópico 1, a graça barateada. De acordo com o teólogo Dietrich Bonhoeffer, a graça barata não é graça ou salvação. É perigoso porque a ilusão da graça barata pode embalar você em uma falsa sensação de segurança, fazendo com que você tenha certeza de sua salvação quando não há certeza. Graça barata é o inimigo mortal de nossas igrejas. Graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina da igreja, comunhão sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo, viva e encarnada. As pessoas estão sendo ensinadas que estão sob a graça, então elas não têm que ser crentes em obediência. Satanás está vindo com uma nova crença que é muito desarmadora em sua abordagem. Se ele conseguir que os ministros preguem apenas metade da verdade, ele pode encher a igreja. Tal pregação ignora ou minimiza a santificação, o alto sacerdote do ministério de Cristo, o santuário celestial e a justiça de Deus em exigir obediência absoluta. Subtópico 2, o valor da graça. Fostes comprado por um bom preço, 1 Coríntios 7, 23. Tal graça é cara,
porque nos chama a seguir, e é graça, porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. Caro, porque custou a vida de um homem. É graça, porque dá a um homem a única vida verdadeira. É cara, porque condena o pecado, e a graça, porque justifica o pecador. Acima de tudo, é caro, porque custou a Deus a vida de seu filho. Você foi comprado com um preço. E o que custou tanto a Deus não pode ser barato para nós. É caro, porque obriga o homem a se submeter ao jugo de Cristo. Mas a graça é graça porque o jugo é suave e o fardo é leve. No contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizarmos o valor de tão grande doutrina cristã. Para concluir, passamos a ter mais fome pelo seu perdão do que pelo seu senhorio em nossas vidas. Que possamos entender que essa graça barata, sem obediência, sem exigência, sem compromisso, é a banalização da graça. Viver de qualquer maneira, achando que esse é o caminho que irá levar para o céu, pode nos levar a um caminho sem volta. Deus abençoe você, seu ministério, sua classe, você aluno também que assiste os vídeos das lições bíblicas, lição número 2, a banalização da graça, uma aula muito importante para que possamos pensar sobre como estamos andando por esse caminho, amém? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD, a paz do Senhor a todos.